Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Pátria e Defesa, somos especializados aqui em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. E você deve estar se perguntando aí o que tem a ver essa pergunta aí, né? Para que tanto leite moça aí, chiclete, o que esse pessoal está fazendo com isso e o que isso tem a ver com um canal que trata de assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Pessoal, tem tudo a ver e você vai já descobrir aí, a gente vai já desmontar aí essa falácia aí que a imprensa colocou em cima do governo federal e, consequentemente, em cima das nossas Forças Armadas. Aí você vai entender isso. Vou trazer as fontes oficiais aqui, inclusive do próprio Ministério da Defesa, tá? Aguarda isso. Eu vou pedir agora para você curtir, compartilhar muito, é muito importante. Se você torce pelo Brasil, se você é patriota, é muito importante que você curta, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal Pátria e Defesa, pois aqui a gente tem vídeo e live todos os dias. Aliás, te espero às 19h30 na nossa live de hoje, tá? Eu já vou passando para o tema aqui, enquanto você aí está curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Pois bem, pessoal, houve uma polêmica aí, começou acho que de domingo para segunda-feira, né? Houve toda aquela questão, deixa eu aparecer aqui para você. Essa é a capa, né, do vídeo, foi isso, por isso que você chegou aqui. Houve toda essa questão aí por parte da imprensa, e aí um rebuliço enorme, né? Em virtude de uma matéria ali, eu acho que foi publicada no jornal ou no portal Metrópolis, que dizia que a presidência da República havia gasto ali em torno de 15 milhões de reais só em leite condensado ali no ano de 2020. O que é uma quantia considerável, né? Mas houveram algumas distorções ali que a gente vai corrigir agora aqui nesse vídeo. Você vai entender que houve uma manipulação da informação. Aí existe inclusive uma obrigação do próprio veículo em se retratar, porque não foi leal com os seus próprios leitores, tá? E assim a gente tem que identificar, pessoal, o que a mídia mainstream faz? Porque todo o conjunto da mídia nacional, a mídia tradicional, que não torce muito pelo Brasil, simplesmente pegou essa matéria aí e construiu narrativa em cima de narrativa, como se o presidente estivesse ali comprando toneladas ali de quantidades absurdas de lata de leite condensado. Teve até parlamentar da esquerda que sugeriu que ele estava pegando isso para revender. Olha o tamanho do absurdo, pessoal. Essa turma precisa rever os conceitos aí. O nosso país já tem os próprios problemas. Não é a imprensa, muito menos a oposição, para fazer esse papelão aí de desinformar a população. A gente vai explicar aqui diante de uma resposta que houve do Ministério da Defesa. Essa é a capa que você assistiu e não é à toa que está aí. Na verdade, o símbolo ali do Exército Brasileiro ali, né, e os soldados atrás. Na verdade, isso repercute em todas as Forças Armadas, pois a maior parte desse contrato diz respeito a produtos para o Ministério das Forças Armadas, né, divididas ali em toda a sua atuação nacional. E eu já vou te explicar isso aí para você entender. Mas antes eu gostaria de te dizer aqui o seguinte, tá? Tudo que nós conversarmos aqui, a fonte é o portal Pátria.digital, todas as fontes, a matéria está aqui em destaque, inclusive no dia de hoje, aqui na capa, né, do portal Pátria.digital. O portal existe aí já há alguns anos e é fonte de todas as notícias aqui do mundo da defesa, geopolítica e estratégia que nós utilizamos aqui no canal Pátria e Defesa, tá? E como fonte lá, a turma, né, do editorial utilizou a própria nota de esclarecimento, tá, do Ministério da Defesa, e eu também fiz as minhas pesquisas pessoais, inclusive recebi, nesse momento tem pouco mais de meia hora que recebi de amigos do setor da defesa, a confirmação dessas informações. Mas já bastaria a própria nota do Ministério da Defesa, mas gostaria de reforçar aqui, agradecer o Major Brigadeiro Carminati, que me enviou logo cedo aqui, em torno de 6h30 da manhã, a nota oficial aí do Ministério da Defesa e alguns dos seus comentários. E aí já agradeço o amigo, meu colega de diretoria lá do Condefesa e do Sindicato Nacional das Indústrias de Material de Defesa. Pessoal, a imprensa não corre mais tão solta assim, tá? Ela não pode mais contar uma inverdade e ficar por isso, porque está todo mundo de olho e hoje existe aí canais como o nosso aqui, o Pátria e Defesa, e muitos outros aí que estão aí para colocar para a sociedade a verdade, tá? Então, dentro da nota de esclarecimento, eu vou resumir, eu não vou ficar lendo aqui, eu posso até ler o início para você, mas eu gostaria de destrinchar aqui, porque dentro desse valor, o valor realmente foi esse, mas o que é preciso entender, e aí por isso eu não vou me ater tão somente à nota do Ministério da Defesa, porque ela fez a maior parte, mas eu vou colocar aqui para você. O Ministério da Defesa informa que as Forças Armadas devem, por lei, prover e alimentar
aos militares em atividade. Ao contrário dos civis, os militares não recebem qualquer tipo de auxílio alimentação. O efetivo dos militares da ativa no Brasil são de 370 mil homens e mulheres que diariamente realizam suas refeições em 1.600 organizações militares espalhadas pelo país. O valor da etapa comum de alimentação desde 2017 é de R$ 9,00 por dia por militar. Com esses recursos são adquiridos gêneros alimentícios necessários para as refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. Esse valor não é reajustado há 3 anos. Tá? É composto também de alimentação balanceada. Papapá. Eu não vou ler a nota na íntegra porque ela vai estar aqui dentro da matéria do portal Pátria.digital com uma série de complementos que vão te ajudar a entender tudo isso. Mas eu vou te explicar isso, trazendo aqui de volta para mim, tá? Para a gente conversar sobre o assunto. Então vamos só colocar aqui e vou trazer nesse momento. Aqui você já sabe a fonte. O link está aqui em destaque no comentário aqui desse vídeo e também no primeiro... na descrição desse vídeo e no primeiro comentário em destaque, tá? Deste mesmo vídeo, tá? Mas eu vou te explicar aqui, até porque eu entendo bastante disso, porque a gente vai desmistificar alguma coisa. Primeiro, pessoal, nós temos que entender que o Brasil é um país que tem 215 milhões de habitantes. A soberania do Brasil ela é garantida ali principalmente pelas Forças Armadas brasileiras, ali na defesa, inclusive nas nossas fronteiras. E para isso nós temos um efetivo ali, conforme o próprio Ministério da Defesa ventilou, ali de 370 mil homens na ativa, que não recebem vale alimentação ou outro tipo de qualquer benefício. Eles fazem suas refeições dentro das instituições militares. Nós temos que lembrar que é a alimentação daqueles que vão defender a nossa soberania, o nosso país, esse mesmo país onde você vive, tá? E o valor ali que foi colocado por pessoa, né? Se você trabalha numa empresa, aí eu já teve oportunidade de trabalhar, caso não esteja nesse momento, você sabe que o valor diário que qualquer empresa paga é maior do que aqueles R$ 9,00 proposto pelas Forças Armadas. Isso porque as Forças Armadas elas trabalham em economia de escala, eles fazem grande compra e aí consomem os produtos e serviços com um valor que é comprado muitas das vezes aí de forma nacional, como você viu. Mas tem algo ali que não está na nota do Ministério da Defesa e eu preciso esclarecer para você. A imprensa pensou, tá, lá no portal da transparência do próprio governo federal, portanto isso não vazou, não é uma informação sigilosa, né? Mas tentou ali fazer uma manipulação para fazer você entender como se o presidente, ou seja, o presidente e os seus familiares estivessem comprando 15 milhões de reais em leite condensado. No mínimo, uma situação desleal aí com o nosso país e com a própria população brasileira e principalmente com os leitores dessas matérias. Porque nós já vivemos um momento tão difícil, ou é uma tensão em virtude dessa questão de saúde pública que acometeu o Brasil e o mundo, né? E está cobrando um preço muito alto na economia, muitas pessoas perderam seus empregos. Então você querer escandalizar a população em cima de construção de narrativa é uma deslealdade gigantesca. Outra coisa que eu quero te informar. Nada disso tem a ver, essa compra não diz respeito, por exemplo, às compras pessoais do presidente da República, e sim os órgãos da administração federal, porque não é só o Ministério da Defesa, vou já te explicar, que fazem parte disso. Tá? Então nós estamos falando ali só nas Forças Armadas de 370 mil homens, mas tem vários outros atividades da administração federal que participaram dessa compra, inclusive o Ministério da Educação e alguns outros programas que são ligados diretamente ali ao Poder Executivo brasileiro. No final, você vai atender mais de 700 mil pessoas dentro desses valores aí que foram divulgados. Portanto, é preciso que se faça justiça, né, ao Poder Executivo com relação a isso. Eu trouxe esse tema aqui porque trabalho com Forças Armadas há quase 30 anos aí. Eu sou do setor de geopolítica, estratégia e de equipamentos militares aí. Já vão fazer 3 décadas. Já tive a oportunidade de participar de algumas operações militares, inclusive como convidado e treinamentos e tudo mais. E você sabe o seguinte, quando você está treinando as tropas, e as tropas do Brasil, elas treinam em lugares muito remotos, tá? Inclusive ali tomando conta da nossa Amazônia brasileira. Na maioria desses lugares não existe, por exemplo, energia elétrica, e você tem condições ali de sobrevivência nessas operações. Portanto, muita gente se perguntou, mas por que leite condensado? Por que toda essa condição? Olha só que absurdo ter que explicar isso, tá? Mas eu vou te explicar para você entender. O leite condensado, ele pode durar anos ou até décadas, dependendo da condição de armazenamento que você mantém ele, sem precisar de refrigeração.
Portanto, ele é amplamente utilizado nas Forças Armadas em substituição ao leite in natura, que você ainda encontra no supermercado em pequena quantidade, e dos leites, né, líquidos que você precisa colocar ali no ambiente refrigerado, senão ele deteriora. Isso é justamente para evitar o desperdício e manter os produtos armazenados por muito mais tempo. Na verdade, as Forças Armadas prestam um serviço ao próprio combatente, mas também à economicidade aqui no Brasil, fazendo economia de escala e um material que é adquirido que dure muito mais do que a própria sociedade consome, tá? A própria matéria não foi leal, pois não te disse que além do leite condensado também é adquirido leite em pó, porque também tem essa questão de ser menos perecível e ter condições de armazenamento mais simples, e também até leite de coco ali para você preparar ali alimentos, tá? Justamente pelas mesmas condições. Outra coisa que eles não te disseram é que esse material que as Forças Armadas adquirem também, e o próprio governo federal, ele serve também a populações em estado e cidades remotas ali, principalmente as comunidades ribeirinhas e as tribos indígenas ali no interior da Amazônia, que também não têm energia e utilizam esse material aí justamente por serem menos perecíveis ou quase imperecíveis, né? Caso sejam bem armazenados e não necessitam de refrigeração. Então, pessoal, cada vez mais, espero que assim como eu, você esteja bastante indignado. Quando você vai realmente numa operação militar, você sabe que as condições são bem diversas aí do nosso conforto na civilização e você precisa ter esse tipo de material. Aí eu vou fazer um complemento aqui num número menor, mas também houve, né, ficaram escandalizados com a compra de mais de 2 milhões de reais anuais em produtos de goma de mascar. Você diz, para que precisa isso? Será que esse pessoal tem tanta necessidade disso? Eu vou te explicar. Tem 2 propósitos específicos, tá, que eu também já pude utilizar, inclusive, tá, que quando você está nessas condições, principalmente nessas condições adversas e distantes da civilização, você tem dificuldade, por exemplo, de coisas básicas que para nós é comum, inclusive de escovar os dentes, porque falta água potável e você precisa manter a higiene bucal, visto que um componente da tropa ali que pode ser acometido de um problema de higiene bucal pode, inclusive, causar problema para toda a equipe ali, todo o batalhão ali que está do lado dele, porque vai precisar, às vezes, deslocar, criar uma logística para levar essa pessoa para ser atendida. Como é que se supera isso? Essa goma de mascar que está ali listada é uma goma de mascar específica, que é uma goma sem açúcar, que comprovadamente faz o trabalho de higiene, de asepsia bucal, enquanto as tropas estão em campo e nesses estados aí, vamos dizer, de distanciamento dos confortos urbanos. Também serve para as tropas aerotransportadas. Eu vou lembrar para você que os aviões militares de transporte de tropas e também os helicópteros, eles não possuem, a maioria deles não possuem um sistema de pressurização. Não é igual você estar andando de avião comercial, tá? Que você está ali blindado ali do seu ar, é um ar controlado. A maioria deles você está em certas altitudes e isso causa muito desconforto auditivo. O nosso tipo não sofre com isso. E uma das maneiras de você dar um certo conforto para a tropa, para que ela se preocupe com a missão de te defender, defender a soberania nacional, inclusive desses próprios vagabundos que espalham essas notícias falaciosas das nossas Forças Armadas e do governo federal, é que você utiliza aí esse dispositivo que é a goma de mascar para que ele não só faça asepsia bucal, tá, sem precisar de água potável, como também que ele movimente o maxilar e torne a missão menos desconfortável do que ela já é. Tá? Eu não vou explicar as outras questões aí de tropa, só quem já teve a oportunidade de participar vai entender o quanto essas coisas são caras ao combatente para que ele possa estar disponível ali o tempo todo para defender a soberania nacional. É porque essa turma é antipatriota mesmo, pessoal. A gente sabe disso e só está preocupado em criar narrativa, desde que seja para atacar o governo que está ali. Inclusive, às vezes até não importa muito a questão do partido, mas esse significativamente tem sido mais atacado de toda a história por ter cortado as regalias aí da imprensa. E aí o pessoal fica inventando narrativa todo dia. É importante aqui que a gente traga e esclareça isso para você. Tá? Por fim, eu gostaria de dizer para você também que dentro desse orçamento, inclusive da goma de mascar, existe ainda uma complementação, que são as gomas de mascar
com teor de nicotina embutido, que faz parte de campanhas do governo federal, que distribuem gratuitamente através do SUS nos municípios em todo o Brasil essa goma de mascar com nicotina para o combate ali ao tabagismo e, consequentemente, gerar mais economia na área de saúde no Brasil, pois ao inibir ali o tabagismo desenfreado na sociedade, você evita uma série de doenças, principalmente no trato respiratório. Então é mais um golaço aí, para a gente falar uma expressão bem popular aí, das Forças Armadas, do governo federal, e uma vergonha para essa empresa que deveria recolher sua sacolinha, né, e se recolher a sua própria insignificância, de parar com esse tipo de situação. Toda hora, o nosso Ministério da Defesa aqui do Brasil, que tem que se preocupar com a nossa soberania, já é a terceira ou quarta nota aqui em pouco tempo que tem que emitir para desmentir. Outro dia mesmo saiu uma outra nota que nós trouxemos aqui pelo Condefesa, que foi emitida pelo Ministério da Defesa também, e pela área de comunicação social das Forças Armadas, né, a respeito, por exemplo, de que as Forças Armadas estariam tirando a vida de brasileiros novamente. Uma mentira, uma construção de narrativa terrível. Pessoal, as Forças Armadas do Brasil garantem a nossa institucionalidade, garantem a nossa soberania, devemos respeito a elas. Essas pessoas estão lá trabalhando 24 horas por dia, não é a mesma condição de salário, não é a mesma condição de disponibilidade, aquilo que você só tem um período para trabalhar. É um serviço patriótico que envolve, inclusive, a devoção, o amor à pátria, e precisa ser respeitado. São os homens, né, que defendem ali a nossa soberania nacional. Eu espero ter esclarecido tudo isso para você. Eu vou trazer novamente aqui, apenas para me despedir, e te dizer que todo esse material, aqui é a nossa capa, né, do vídeo, todo esse material está disponível aqui no portal Pátria.digital. O link está em destaque aqui na descrição desse vídeo e em destaque também no primeiro comentário lá, aquele que fica destacado lá, tem 2 links, tá, para você utilizar. Então espero que você tenha gostado aqui. Não esquece também de se inscrever lá no PátriaBook, a primeira rede social brasileira. O link está aqui na descrição, tá? E se você, deixa eu só colocar aqui para você, a gente já está aqui no finalmente mesmo, tá? PátriaBook, a primeira rede social brasileira, para acabar com essa conversa aí de ficar dependente de sistemas globalistas ali de comunicação. O canal Pátria e Defesa está há 2 anos lá, desde dezembro de 2018, a página do Pátria e Defesa está lá, e lá nós tratamos de assuntos que, vamos dizer assim, estão totalmente cobertos pela liberdade responsável de expressão. Vai lá você também exercer a tua atividade de compartilhamento de ideias e debates de forma saudável numa plataforma brasileira. patriabook.com, espero você lá. Eu vou ficando por aqui, vou trazer de volta tudo que eu tratei aqui com você, tá lá no link que está em destaque aqui, aguardo você. Esse é o canal Pátria e Defesa, um canal especializado de assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Esse aqui é o seu amigo Moisés. Eu trabalho há 30 anos aí, são quase 30 anos aí nessa atividade, representando interesses do Brasil, dentro do Brasil e lá no exterior. A gente conversa mais nas nossas lives diárias aqui, geralmente ali às 19h30, é só ficar inscrito no canal, aliás, se inscreve agora e marca lá o sininho para você ser notificado e participar todos os dias de debates saudáveis conosco, sem essa história aí de construção de narrativa, e sim desmistificando e valorizando as coisas do nosso Brasil, tá, pessoal? Esse é o canal Pátria e Defesa, esse aqui é o seu amigo Moisés, Deus abençoe a todos nós e fui!